Olá, você está em um canal que traz a lição do próximo domingo completinha na sua telinha. E os principais versículos estão contidos aí na sua tela. Traremos também breves comentários. Algumas perguntas que serão respondidas ao longo da lição de hoje são: como você encara as falhas dos outros? Essa é uma. A segunda pergunta: você também se reconhece um pecador? Compete a nós, seres imperfeitos, falhos, nos colocarmos em uma posição de julgamento? Você tem feito uma autoavaliação diariamente? Eu também me coloco no centro dessas perguntas. Fique conosco, ganhe tempo, fixe o conteúdo. Pela graça de Deus, nós, dirigidos pelo Espírito Santo, traremos todo esse aprendizado para você. Neste trimestre, nós seguimos meditando aí sobre os valores do Reino de Deus e a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. A linguagem é simples, ela é clara, é objetiva, respeita os tópicos, subtópicos e a dinâmica da lição aplicada. Permaneça conosco até o final da aula, irmãos, que Deus abençoará a sua vida sobremaneira. Olá, paz do Senhor, me chamo Pastor Júnior Pimentel e este é o seu canal EBD Viva. Um abraço a todos que estão conosco, muito obrigado pela audiência. Você que já é inscrito, nós estamos agradecendo mais uma vez. Se quiser, você pode clicar aí no sininho, receber em tempo real as atualizações. Toda segunda-feira às 19h30, nossa aula vai ao ar e permanece no YouTube. Você pode também abençoar outras pessoas compartilhando a nossa aula. Hashtag compartilhe, hein? E as anteriores estão também agrupadas aí em playlists. Hoje nós estudaremos a lição de número 11 da classe de adultos, no segundo trimestre, intitulada Sede cauteloso nas opiniões. Vamos ao texto áureo? Ele encontra-se registrado em Lucas capítulo 6, versículo 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Deus tem demonstrado misericórdia para conosco desde a queda de Adão, irmãos, pondo em ação imediatamente o plano de salvação para nós, né? Mandou seu Filho Jesus morrer na cruz por nós. Vamos agora à verdade prática, que diz assim: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Deus não nos deu a cadeira de julgamento para sentarmos, irmãos. Não podemos julgar os outros, pois quando apontamos um dedo para o outro, tem três apontando para nós, né? Essa é a realidade. Junto agora meditaremos na leitura bíblica em classe, hoje, dando sequência aí, como nós falamos, ao Sermão do Monte. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí, o texto está registrado em Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 6. Vamos ler juntos? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou, como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se a vós. Jesus, irmão, pegou pesado com os fariseus, chamando-os por mais de uma vez, várias vezes, de hipócrita. Ele sempre agiu com a verdade. Na verdade, ele é a verdade e a vida, o único caminho. E seguindo as orientações da lição de mestre, nós vamos aprender que a palavra de Deus nos admoesta
nos admoesta, a termos cuidado com a medida com que julgamos os outros. Não cabe a nós nenhum tipo de julgamento, pois quando julgamos as pessoas, nós assumimos uma posição que não nos compete, não nos pertence. Vamos aproveitar o tempo aí e conhecer os objetivos da lição de hoje, na sua telinha aí. Número 1, compreender que não devemos julgar precipitadamente o outro. 2, conscientizar que devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E 3, que coaduna com o terceiro tópico da lição e seus subtópicos, afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus. Já a palavra-chave da lição de hoje é a palavra cautela. E nós vamos ver aí como que ela se destaca aí no dicionário Pliberam. Cuidado para evitar maus resultados, expressão usada para pedir concentração ou cuidado em relação a algo. Atenção, cuidado, precaução. Muito bem. Irmãos, nós somos seres falhos, não somos perfeitos. Antes de olhar a vida do outro e julgar, devemos reconhecer a nossa condição de pecador arrependido. Quando julgamos alguém, nós nos tornamos imperdoáveis. É a palavra de Deus. Por isso, estejamos atentos. Vamos ler aí Romanos 2:1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, imperdoável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Todos nós pecamos. Vamos à introdução da lição de hoje, do Sermão do Monte. Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Como nós lemos aí em Lucas 6,37. Somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar as suas criaturas. Deus é o justo juiz e toda avaliação pertence somente a Ele. Vamos ler em 2 Timóteo 4,8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Por isso, irmãos, o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros precipitadamente e procura viver como sal e luz do mundo. Vamos entrar hoje na última sessão do Sermão do Monte. Vamos lá? Tópico de número 1, não devemos julgar o outro. Subtópico 1, aprendendo a se relacionar com os outros. A igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém humanos, imperfeitos e com dificuldade nos relacionamentos. E por isso, nós estamos sujeitos a enfrentar contendas, disputas, Vamos ver aí em 1 Coríntios capítulo 1, de 11 e 12. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Esse texto nos mostra que Jesus não espera dos crentes a perfeição. Contudo, ele exige que os súditos do seu reino sejam éticos e misericordiosos. Como diz aí, a Bíblia, pois seis misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso, lá em Lucas 6,36. O Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir ou nos comportar diante de uma ação errada de nosso irmão. Pois bem, irmãos, devemos refletir o caráter de Cristo e, como observamos no texto bíblico lido, se Deus é misericordioso, temos que ser também. Na revista Ensinador Cristão, na sua página 41, nós lemos que as reputações são destruídas por meio de um clique. Pessoas perdem o emprego por causa de opinião. Nós acrescentamos também: o mundo vive
muito hoje de observar e falar da vida do outro, do que cuidar da própria vida. Nós precisamos rejeitar esse padrão do mundo, né? Subtópico 2. Ninguém deve ser julgado? Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Se fosse assim, o nosso Senhor contrariaria o seu próprio ensino presente no texto, pois ele alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos, além dele mesmo julgar o procedimento de hipócrita dos escribas e fariseus. Vamos lá ver Mateus 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Vamos ler aí na 1 de João, capítulo 4, versículo 1 também. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Estas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado. Porém, é preciso ter em mente que não somos Jesus, irmãos, qual tinha o conhecimento pleno da natureza humana. Peçamos a ele discernimento para que nós não façamos julgamentos precipitados. João 2, 24 e 25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem, no coração do homem, né? Subtópico 3, o julgamento defendido por Jesus. Quando Jesus disse não julgueis, ele usou o verbo krinou, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou também pela aparência pessoal. O próprio Senhor Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus por comer com os pecadores. Vamos lá ver Lucas 5:30. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Eles estavam errados, porque a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento. Ele veio para os que estavam doentes. Lucas 5:32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Inclusive nossas igrejas são hospitais, né? As Sagradas Escrituras nos ensinam a não julgarmos, como também a não admitir falso rumor e testemunhar falsamente contra alguém. Isso está cheio hoje em dia, né, irmãos? Êxodo 23:1. Não admitirás falso boato e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Né? É isso que acontece. Resumo do tópico 1. No Sermão do Monte, Jesus deixa claro que não devemos julgar o outro. Parece complexo, mas não é. Primeiro, irmãos, nós não devemos julgar pela aparência, nós não devemos julgar da nossa própria carne. Quando nós adentrarmos e observarmos alguém que está à beira do caminho ou fora do caminho, devemos usar a palavra de Deus e aconselhar essa pessoa a retornar aos caminhos do Senhor. Não é buscar A, B ou C e começar a falar a vida desse irmão, ou dessa irmã, ou dessa pessoa. Nós devemos entregar a vida dessa pessoa nas mãos do Senhor, orientar essa pessoa para que ela muitas das vezes mude de vida e nós, então, estaremos fazendo nosso papel, se assim nós agirmos. Vamos ao subsídio aí da lição do mestre, uma parte dele, né? Não devemos julgar ou ser julgado. Jesus espera que julgamentos de valor sejam feitos, que o certo e o errado sejam identificados e que o digno e o indigno sejam discernidos. Isso é fato, está dito aí na palavra de Deus. O discípulo deve poder ver a falta do irmão de forma que tal pessoa seja trazida a uma correção, como dissemos.
mas de uma forma gentil, né, firme, sem exageros. Vamos ver em Mateus 18. Ora, se o irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Jesus nunca disse que o bem e o mal são ideias relativas, determinadas por cada pessoa. A tradição profética pede discernimento e correção. Muito bem, vamos ao tópico 2. Devemos, primeiramente, olhar para nós mesmos. Subtópico 1, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Pessoas que têm realizado juízo de forma impensada, infundada a respeito dos outros, pode estar tentando esconder os seus próprios erros. Podemos ver que tal fato ocorreu na vida do rei Davi, quando cometeu adultério e homicídio, para mostrar a Davi que suas iniquidades, né? Aí o profeta Natã contou a história de um viajante que matou a única ovelha do homem pobre. Segundo Samuel, lá, capítulo 12, tem esse registro, né? Sem analisar bem a história e estando com a sua consciência cauterizada pelo pecado, Davi prontamente declarou a sua sentença. Digno de morte é o homem que fez isso. Segundo Samuel 12:5, vamos lá. Foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro e considerado horrível, mas ele não pensou no seu. Ou seja, ele não reparou a trave que estava nos seus olhos, conforme lemos na leitura bíblica em classe hoje. Muitas vezes, de modo errôneo, procuramos falhas nos outros e sentenciamos os outros, mas nós ignoramos que fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas, que por vezes são mais graves do que as que a outra pessoa está cometendo, irmãos. Só a misericórdia do Senhor, né? Provérbios 10:8 diz assim: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Irmãos, tem crentes que gostam de especular a vida dos outros, né? Mas precisamos saber que a salvação é individual. Romanos 14:12-13. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Subtópico 2. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Aqueles que possuem espírito mórbido de crítica irão incorrer em graves consequências. É muito sério, irmãos. E o que Jesus ensina em Mateus 7:2, para que os críticos não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse o quê? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela, né? Em relação à mulher adúltera. Os escribas e fariseus eram peritos em julgar os outros. Eram autoconfiantes e justos aos seus próprios olhos. Vamos lá conferir em Lucas capítulo 18, versículo 9. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Por isso, foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus. Somente o Espírito Santo pode transformar nosso homem interior, afastando de nós todo desejo de julgamento ou crítica. Precisamos seguir a recomendação de Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Lá em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 28, aquela leitura bíblica que nós sempre fazemos na Santa Ceia, né? Se alguém aponta o nosso erro, eis o motivo de sair da igreja, mudar de religião, ficar em casa ou simplesmente deixar de ter fé. Ainda dizemos que somos humildes, mas os outros que querem manipular, tirar a minha liberdade, muitas vezes falamos assim, tem muitos irmãos que pensam assim, usamos inúmeros argumentos
para justificar o nosso comportamento, pular de galho em galho, de igreja em igreja. Né? Isso revela o quê? A nossa falta de domínio próprio, irmão, e de serenidade com a nossa fé. Observemos isso, né? Subtópico 3. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Primeiro, é preciso ter consciência, irmãos, que temos falhas e imperfeições. É quando a gente se humilha que Deus nos exalta, embora não tenhamos mais prazer nos erros. Em segundo lugar, nós precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco. Nós somos feitos homens gregários para se relacionar uns com os outros. Romanos 13:10 diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, ao invés de julgar, que venhamos a orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que conceda um novo recomeço, uma nova vida, né? Pois temos um Deus que é bom, que é misericordioso. Chegamos agora a sinopse 2. Antes de emitir qualquer juízo de valor a respeito do próximo, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Tópico de número 3. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Eita, tópico aí que está esquentando, hein? Subtópico 1. Deus é severo? O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. Vamos ler em Romanos, capítulo 11, versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: a bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. No que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados. Inclusive, naquele dia ele vai dizer: não te conheço, apartai-vos de mim, hein? Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. 2. Como Deus julga? O Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente, que descarrega sua ira aleatoriamente. É preciso compreender que no relacionamento com as suas criaturas, ele age com retidão e justiça. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa de justiça me está guardada, qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Oh glória, essa promessa é para mim, é para você. O crente deve ser consciente que Deus é justo, estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou as suas leis, as escrituras sagradas, para serem praticadas, irmãos. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa, mas quando elas são quebradas, há consequências e sanções. Vamos ver em Deuteronômio capítulo 7, versículos 9 e 12. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel que guarda e alcança misericórdia até 1000 gerações. Aos que amam e guardam os seus mandamentos, será, pois, que, se ouvindo esses juízos, os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos. Não. Pois Ele conhece o mais profundo de nosso coração e a intenção dele, né, irmãos? Subtópico 3, o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vamos lá em Atos capítulo 3, versículo 22. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Porém, ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina, né, irmãos? Embora ele amasse o seu servo, o Todo-Poderoso não o isentou da punição. Deus é um pai amoroso, mas também é um pai justo e não tem por inocente o pecador, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, né? Êxodo 34:7.
A severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a sua palavra, que esconde os seus pecados, mas a sua bondade e cuidado alcançam aqueles que confessam e deixam os seus pecados, procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo. Portanto, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, né? Aí, Romanos, capítulo 11, versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permanecerdes na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Palavra dura, hein, irmãos? Mas graças a Deus por tudo, amados. Somos amados pelo Senhor, conforme a 1 de Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Chegamos aí na sinopse número 3, Deus julga os seus filhos com bondade e graça. O que seria de nós se o Todo-Poderoso nos julgasse segundo a sua severidade? Jesus, no texto da lição de hoje, segundo a própria lição nos ensina, estava falando sobre um espírito de crítica ou uma arrogância que nos leva a supor que temos o direito de julgar o coração dos outros. Mas isso não é preconizado aí na palavra. Conclusão. Devemos seguir a recomendação do mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém e muito menos julgar uma pessoa apenas pela sua aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato, lúcido, evitando toda forma de precipitação. Então, irmãos, vamos fazer só mais um comentário aqui para finalizar, antes da nossa meditação de hoje. Nós precisamos passar todas essas críticas, todas as coisas que vêm à nossa mente, pelas peneiras, né? Por peneiras. Nós temos que ir depurando essas coisas. Primeiro, papai sempre dizia para mim, filho, edifica o que você vai falar. Se não edifica, irmãos, não vamos logar para frente. Tem muitas pessoas que jogam, inclusive, mentiras, pegam uma mentira e ficam socializando essa mentira da vida do outro. Vamos deixar disso. Eu também preciso estar me policiando. Todos nós precisamos nos policiar nesse sentido para que nós não façamos injustiças, para que nós não cometamos, pecados julgando o próximo. Peçamos a Deus que Ele nos dê um coração de amor e que nós possamos ter piedade dos nossos irmãos e que nós não julguemos o nosso próximo. A meditação final de hoje está no livro de Salmos, número 133, versículos de 1 a 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos agora orar, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, ó Pai querido, ao invés de julgarmos o nosso próximo, Pai, dá-nos um coração, Senhor, misericordioso para com o próximo. Abençoa que nós possamos, Senhor, ter o coração de Jesus, Deus amado, em nós. Ó Pai querido, que possamos refletir o seu caráter, pois o Senhor é misericordioso, é bondoso, Senhor, e estar pronto a nos perdoar a todo momento. Pai querido, aprendemos nessa lição que devemos ser tardios para, Senhor, levantar a nossa voz, para falarmos alguma coisa de nosso irmão, para pensarmos, julgarmos, Senhor, mas que nós possamos, Senhor, ser céleres na hora de pedir a Ti, na hora de agradecer a Ti,
Na hora, Senhor, de pedir a Ti por uma vida que está, Senhor, indo para o precipício, que está caminhando a passos largos para o abismo, que nós possamos dar a mão a essa pessoa, retirarmos desse lugar e levarmos, Senhor, para a Tua casa, Pai, que nós possamos, em tempo e fora de tempo, Senhor, pregar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, por estar aqui conosco até no final da nossa aula. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós amamos vocês em Cristo Jesus. Amém.